temos que dar uma satisfação para todas as cidades, todos os agricultores, todos os sindicatos que estão mobilizados. Então já pegamos o Gustavo Chavaglia quase de pijama já para fazer a gravação oficial. João Olive estava sem energia elétrica no mato dentro, acho que desde as 6 horas da tarde. Então ele se conectou de novo, era 10h30, 11 horas da noite, e aí começou tudo de novo, né? Então a primeira providência foi dizer que estava tudo mantido, que nada ia ser alterado, e mais do que isso, o agronegócio hoje, pessoal, tem toda uma estrutura financeira, jurídica e tudo mais. Quer dizer, rapidamente a gente já tinha acionado advogados, já tínhamos visto qual que era a leitura daquilo. E a leitura é o seguinte, quer dizer, um Twitter não tem validade absolutamente nenhuma. O que o movimento está exigindo, e por isso que ele até veio mais forte hoje, é que realmente sejam revogados, então, os 4 projetos de lei que foram aprovados na Assembleia Legislativa e que isso seja publicado no Diário Oficial. Quer dizer, acabou blá, blá, blá. Hoje nós estamos numa era que ninguém engana mais ninguém, não tem mais conversinha, não tem mais mimimi. Então, isso realmente deu um tom até mais forte e um comprometimento, uma energia que poucas vezes na minha vida eu vi uma mobilização dessa em prol de uma causa tão nobre que começa com o agricultor, mas que impacta 45 milhões de brasileiros que nasceram ou que trabalham e vivem e produzem em São Paulo. Muito bom. Muito bem. Ô Coelho, então, só recapitulando aquela pergunta, você rodou aí por várias regiões. O que você viu, Coelho? Olha, eu comecei o dia amanhecendo na estrada aí, porque eu queria realmente começar lá na minha querida Batatais, né? Então, já era 5h30, 15:45, vários tratores, todos disciplinadamente seguindo pelo acostamento, saindo dos sítios, das roças, da fazenda, as usinas da região prestigiando. Gente, uma coisa impressionante, todo mundo de máscara, todo mundo com as mãos higienizadas, as faixas, tratores com faróis funcionando, polícia rodoviária fazendo o balizamento e tudo mais. Aí a concentração na frente do sindicato, e assim, em questão de 30, 40 minutos, já chegou todo mundo, já tinha um cafezinho lá aguardando a turma, gente tirando foto, rádio, uma coisa impressionante. De Batatais, andei mais 25 minutos, cheguei até o trevo de Ribeirão Preto, na entrada da Marginal, que vem de Serrana, e já encontro ali toda a turma também de Ribeirão Preto, animadíssima, com seus cartazes, com guinchos, com tratores, com MUNC, uma bandeira brasileira maravilhosa, hino nacional tocando, e já um boneco, né, que depois o João Olive vai falar um pouquinho da queda desse boneco, e a gente já seguindo então para Jaboticabal. Jaboticabal é uma coisa realmente incrível, a Coplana dando uma demonstração de forças enorme, trouxe 19 municípios ali para dentro. Exatamente o que eu vi em Batatais, o que eu vi em Ribeirão, eu vi em Jaboticabal, com mais gente, né? Porque ali juntou também, tem todo um entorno ali de Monte Alto, de outras regiões, outras cidades ali da região, mas assim, a Coplana ancorando o evento, o Roslês, presidente, dando bom dia para as pessoas no meio da rua, caminhando entre os carros, é uma coisa fantástica. E aqui, eu acabei de chegar, estou parado aqui no estacionamento da Cooper Citrus, polícia para tudo quanto é lá, uma coisa organizada, que ficam saudando os agricultores que passam, tem água à disposição, sombra, você não vê uma gritaria, você não vê um papel no chão, quer dizer, uma coisa ordeira, limpa, e todo mundo imbuído realmente do mesmo espírito de realmente demonstrar que não vai mais a esse tipo de arbitrariedade, e incompetente ser transferida para a responsabilidade dos produtores e sociedade como um todo. Então, uma linda festa da democracia, uma linda festa de disciplina, de ordem e protagonizada pelo grande agronegócio paulista. Muito bem.
João, eu queria que você também fizesse as suas considerações e abra o microfone aí para você questionar o Coelho. Afinal de contas, ajuda a gente a entender aí quais são as dúvidas do produtor nesse momento, João. Pois é, nós estamos com muita satisfação falando para mais de 200 cidades de São Paulo que estão paralisadas, entre aspas, né, ou em festejos, também entre aspas, porque é o dia do tratoraço e nós estamos fazendo esse resumo, porque muita gente no Brasil está de olho aqui no Notícias Agrícolas para saber e para entender o que está acontecendo aqui em São Paulo. Hoje é um movimento de protesto contra um aumento imposto pelo João Dória sobre produtos básicos de alimentação, sobre atividades e insumos do produtor rural, que impactam principalmente na cesta básica, nos alimentos mais essenciais para os mais necessitados, para os mais pobres. Isso impacta toda a cadeia, porque é um impacto em forma de cascata, que vai redundar no aumento nas atividades agrícolas de 30%. 30%. Isso daí é estudo da Fundação Getúlio Vargas, que você agora há pouco entrevistou um economista da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, você pode trazer mais detalhes sobre isso. Eu estou fazendo esse resumo, o Coelho está nos ouvindo, porque é necessário que a gente fale fora da caixinha, que nós estamos aqui. Então, nós estamos em 3 dimensões aqui, né? O pessoal do Notícias Agrícolas, o Coelho, temos 200 cidades ligadas na gente, graças a Deus, estamos se colocando a esse serviço, estamos também falando para todo o país e principalmente para as redações da grande mídia, viu, Coelho? Essa é a importância de se destacar isso. Antes, 2 parentezinhos bem rápidos. O Alex tentou falar os nomes das cidades, são 200 cidades. Eu comecei a listar aqui, né? Eu comecei a anotar aqui, eu e a Nádia, a nossa produtora, começou a listar aqui as cidades. Falei, pode parar, né? Porque nós vamos fazer aqui nem meia parte do nosso trabalho. Vou começar a falar em Arealva, Gardênia, Itapeva, Rio Pardo, Rio Preto, Bonifácio, Batatais, Tietê, Serquilha, Bebedouro. Chega, para que são muitas as cidades, e aí a gente vai cometer algumas falhas que a gente acaba ofendendo os produtores. O importante é que nós estamos com uma sequência de imagens mandada através desse grande instrumento chamado WhatsApp, que é uma coisa impressionante. O Coelho, você que está aí na estrada, você não tem a dimensão do que está acontecendo agora no interior de São Paulo. Virou um happening, uma grande festa democrática, como você falou, porque todos querem se manifestar. O movimento do tratoraço riscou o fósforo na pradaria e a palhada pegou fogo. Então, assim, nesse momento que a gente precisa ouvir do Coelho, e já ouvimos do Chavaglia, o que a coordenação pensa de passo seguinte? Porque daqui a pouco, meio-dia, nós vamos almoçar, o Chavaglia diz que vai o dia todo, o movimento, etc. Mas e o day after, o amanhã? Como é que vocês estão vendo? Como é que fica o contorno da pressão em torno do Dória para ele revogar as medidas, não suspender? E, principalmente, o que se pensa em fazer em torno da Assembleia? E que, por fim, que fique de exemplo para todo o país, o Coelho. Por enquanto, para variar, né, João, ainda não está muito claro exatamente qual vai ser a linha, porque ficaram praticamente 4 meses sem dar uma única resposta, sem abrir o diálogo com os agricultores, absolutamente nada. E aí, na calada da noite, né, com algumas 8, 10 horas de antecedência do início do tratoraço, vem um Twitter como se, inocentemente, alguém pudesse imaginar que aquilo ali iria desarticular tudo que tinha sido planejado. O movimento é muito claro. O movimento não vai ficar aqui trocando cebola, se contentando com migalhas. Está todo mundo unido, está todo mundo fechado, de todas as lideranças, de todos os sindicatos, de todos os agricultores. Isso quem está dizendo, João, não é nenhuma instituição, não é nenhuma federação. Quem está dizendo são os produtores. Na verdade, o que vai acontecer? Ou se revoga tudo ou não se revoga nada. Não tem como aceitar. Vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente acerta alguma coisa do leite, deixa alguma coisa do adubo. Não tem necessidade. Aquilo que foi utilizado como desculpa para se fazer esse ajuste não é verdade.
São Paulo está com superávit no exercício de 2020. Então, tudo isso que estava acontecendo tinha como pano de fundo uma estratégia arrecadatória e eleitoreira com foco em 2022. Os agricultores estão dando um basta, não vão mais aceitar essa choraminguela e essa equação de você explodir. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Um governo que está com um aumento de 69% nas verbas publicitárias. É uma coisa completamente descabida, né? Como é que você, por um lado, você diz que está com problema de caixa, que tem um déficit no orçamento fiscal de 10,4 bi, e do outro lado você aumenta em 69% as verbas publicitárias. Quer dizer, alguma coisa está muito errada, né? Então, o povo não aguenta mais isso, não vai mais aceitar isso, e está todo mundo fechado. O que vai precisar fazer agora é o seguinte, isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. O governador, a caneta do governador, ela tem metade da tinta. A outra metade da tinta está dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Então, essa conversa, quem apertou esse botão por último foram os deputados. Então, eu imagino que, como próximos passos agora, os líderes do governo vão chamar esses deputados de volta, esses 48... eu ia falar um adjetivo aqui, mas acho que não é muito recomendado. Esses 48 cidadãos que votaram a favor dessa insanidade mental, eles vão ter que fazer um tema de casa e vão ter que desapertar esse botão. Inclusive, ontem, até na tua entrevista com o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele explicou detalhadamente assim, o tiro no pé que a própria Secretaria da Fazenda deu, porque a partir do momento em que eles fizeram uma coisa para você, vamos dizer assim, compensar um suposto déficit orçamentário, na verdade, a equação que eles fizeram vai resultar numa queda de arrecadação. Ficou provado lá naquele estudo que para cada R$1 adicional de arrecadação, João, vai haver uma perda de R$2,75 na receita, na arrecadação. Por quê? Por causa que vai cair o consumo. E isso é feito em cadeia. E São Paulo hoje não é uma ilha. São Paulo está conectado com os outros 26 estados do país. Então, além de todos os problemas que a gente vai ter, o principal objetivo, inclusive, teve um efeito exatamente o contrário do que se esperava. Então, a gente imagina que agora, como próximos passos, né? A Secretaria da Fazenda vai ter que se reunir com essa comissão, isso de uma certa forma vai ter que voltar para a mesa da Assembleia Legislativa, e o que assim, as lideranças estão exigindo é justamente a revogação e a publicação do Diário Oficial. Twitter, Facebook, Instagram, isso aí não são instrumentos de gestão, isso aí é mídia social, e para algumas pessoas aí parece que é uma forma de embriagar o próprio ego. Ô, Coelho, você é brilhante na síntese, por isso que você está na coordenação, e eu quero te falar que enquanto você falava, o Renan e a equipe de redação do Notícias Agrícolas estava colocando no ar, Coelho, uma sequência de imagens, uma edição maravilhosa mostrando o contexto de todo esse tratoraço. Depois você vai ver essas imagens, você vai ver que são imagens impressionantes, fortíssimas dos movimentos, nos 200 municípios paulistas que estão participando do tratoraço hoje. A consequência disso, o Coelho, é que também, repetindo, graças a esse aparelhinho com o qual nós estamos nos comunicando, esse aparelhinho libertou as pessoas, né, como diz o Bolsonaro lá, costumeiramente, né, que o João 8,32, né, que está na Bíblia, o conhecimento liberta, o conhecimento vem através do celular, e nós estamos conseguindo romper o monopólio da comunicação da grande mídia e transformando essa comunicação na mão de todos os produtores que estão nos mandando imagens, estão se comunicando. Ponto. Isso é um fato. Então, a libertação da demonstração do tratoraço. Aí vem o segundo fato, né, Coelho, que é o dia seguinte, conforme você já está sabendo, nós estamos anunciando aqui no Notícias Agrícolas, amanhã haverá manifestação nas CEASAS, na CEAGESP e nas CEASAS, onde os feirantes vão comprar seus produtos para redistribuir
nas suas cidades, nos seus bairros. E aí, sábado e domingo é o dia das feiras. Então, esse movimento que vocês começaram hoje vai se espraiar para todas as casas, porque as pessoas vão aos supermercados, às feiras, para comprar alimentos, vão saber do que está acontecendo, porque é inevitável essa transmissão de informação. O Brasil está tomando conhecimento do que nós estamos fazendo, e se o Dória não tomar uma atitude de revogar, que é essa a necessidade que a gente está tentando, revogar as medidas que ele impôs sobre esse custo a mais para se produzir em São Paulo, dia 1º de fevereiro ele vai enfrentar uma paralisação dos caminhoneiros. Acho que ele deveria prestar muita atenção e pensar 2 vezes antes de dar de ombros para o nosso movimento, não é, Coelho? Eu acho que inteligência ele tem suficiente para fazer uma leitura, né, do erro que cometeu. Certamente vai faltar humildade para reconhecer esse erro, porque, inclusive, uma das justificativas para a suspensão dos aumentos foi a pandemia. Isso, com todo respeito à inteligência das pessoas, né, João, a gente não precisa nem comentar, acho que nós podemos pular essa parte, né? Mas o mais importante de tudo, João, que eu queria também registrar para você, é que além de muitos tratores, caminhões, caminhonetes, a gente se depara com cenas emocionantes, né? Eu vi um senhorzinho, depois eu vou mandar essa imagem, vou pedir até para a Andressa subir, um senhor num tratorzinho, Massey Harris, 35X, um senhor aí de talvez uns 83, 84 anos de idade, embrulhado numa bandeira nacional, com o seu chapeuzinho de palha, fazendo o seu protesto, né? E a gente vê as pessoas, sindicato dos garçons, sindicato dos hotéis e restaurantes, lojistas, associação comercial. João, eu acho que o agronegócio nunca imaginou a força que tinha. Nunca imaginou. E a coisa foi indo numa crescente que eu posso dizer para você que por todos os lugares onde eu passei, a cidade está parada assistindo a um desfile. Não porque tenha congestionamento, não porque o trânsito, muito pelo contrário. Não tem trânsito nenhum, as pessoas estão indo junto, as pessoas estão participando e as pessoas estão todas rezando. As dezenas, centenas de mensagens que chegam por hora é justamente nesse sentido, que realmente essas pessoas que cometeram esse equívoco, né, para não chamar de outro nome aqui, que elas realmente consigam retroagir isso, porque o impacto na vida das pessoas está sendo muito grande e somado a uma pandemia, a uma crise econômica e a praticamente 14 milhões de desempregados, porque se for contar quem já desistiu de procurar emprego, passa de 30 milhões, né? Então a gente espera que a sensatez esteja de volta, primeiro ao Palácio dos Bandeirantes, para que depois ela possa chegar na Assembleia Legislativa e possa chegar em cada um aí dos 654, 655 municípios do estado de São Paulo, João. É bom que a gente frise isso, viu, Coelho? Porque, puxa vida, né? Por que a gente não merece ter, sem definir nomes e partidos, nada, por que a gente não merece ter um estadista nesse momento crucial e dramático das nossas vidas para olhar de uma maneira com inteligência a situação e que dissesse assim, poxa, nesse momento da pandemia, o que mais nós precisamos, além de evitar pânico, pavor, é estimular as pessoas a produzirem, a trabalhar, a gerar emprego e ter um norte, ter uma luz no final do túnel, diz assim, não, aqui em São Paulo, aqui no Brasil é diferente e tal. Não, ao contrário, a gente é obrigado a conviver sendo vítima de medidas de pessoas tacanhas que acham que simplesmente eles podem compensar a sua falta de iniciativa e de ideias punindo os produtores. Quer dizer, é de novo aquela velha história, né, Coelho? O que o Dória está fazendo é tentar esganar a galinha de ovos de ouro, que são os produtores rurais que geram impostos e emprego. Ao invés disso, ele devia estar estimulando, barateando, tirando impostos, diminuindo impostos para que o agro brasileiro, o agro paulista produzisse mais. Não,
Ele está querendo esganar a galinha dos ovos de ouro. Não vai conseguir, já perdeu, e agora essa fica a direção agora do foco do tratoraço nos deputados. Nós precisamos reverter 11 deputados que votaram a favor do aumento do Dória. Sabemos que tem muita coisa circulando aí, como é que ele conseguiu, como é que o Dória conseguiu isso, através de emendas, através de dinheiro, etc. Mas isso não é o momento agora. O que nós precisamos é concentrar o esforço em 11 deputados que votaram a favor do governador para que se reveja e reverta a decisão e que a medida seja revogada e não suspensa. É isso, Zé Luiz? Isso está muito claro. Isso daí eu diria que praticamente é um entendimento generalizado em todas as lideranças do movimento. E eu diria hoje que é uma cláusula pétrea, tá? Que realmente não... Ou é tudo ou é nada, não tem meio termo. Se for para ficar alguma coisa para trás, então vai ter que parar. Esse apoio também que você se referiu, João, acho que é importante dar um destaque. Várias lideranças aí do movimento dos caminhoneiros e transportadores autônomos do estado de São Paulo, inclusive chegaram até a colocar à disposição caminhões e tudo mais para participar também junto do tratoraço, se a organização achasse que isso seria interessante. E foi dito para eles, olha, não vamos misturar as coisas nesse momento ainda, para que haja um entendimento, para que não haja nenhum outro tipo de leitura da situação, porque, de novo, não é que ela é apolítica, ela é apartidária, né? E uma coisa também que está sendo muito importante nesse movimento é mostrar realmente para os responsáveis ou para os irresponsáveis as consequências dos atos que eles tiveram. Porque está todo mundo centralizando só no governador, mas isso também não é justo, porque tem realmente aí outras 48 pessoas, outros 48 cidadãos que acho que se esqueceram das comunidades onde vivem, das famílias, dos eleitores, né? E a gente já está começando a ter algumas manifestações até de pessoas se dizendo arrependidas ou que não tinham entendido a magnitude ainda de uma decisão como essa. Enfim, João, o que vai importar para a gente é o resultado, né? E eu acho que hoje ficou muito claro, quer dizer, pela primeira vez, talvez o agro conseguiu mostrar realmente a importância disso e qual é o papel de cada um dentro dessa história. Um aspecto importante também, e é uma grande preocupação que existe, é que, veja bem, a gente está vindo de um ano em que houveram quedas de faturamento aí, desde da pequena microempresa, setor de serviço, restaurante, hotéis. João, teve gente que teve queda aí de 40%, 50%, 60% no faturamento. E o início do ano é sempre uma época muito complicada, porque historicamente a gente junta aí IPTU, IPVA, um monte de outros Is, né? O 13º, quantos empresários, quanta gente teve que entrar em banco, teve que tomar capital para poder fazer a folha de pagamento. E agora chega na virada do ano e tem uma surpresa como essa, né? E imagina a consequência, porque o que acontece? Muitos dos agricultores, eles têm comprado naquele sistema de barter. Então, o sujeito já comprou os insumos, né? E que ele tem que pagar com a safra. Então, tem os contratos, você teria que refazer todos os contratos, teria que renegociar tudo. Tem a questão cambial. Quer dizer, foi uma coisa assim tão amadora, uma coisa assim tão sem planejamento. Não se faz uma mudança dessa forma. Não é esse o caminho, né? Então, eu acho que isso aí expôs uma fragilidade de gestão de alguém que sempre se auto-intitulou um grande empresário. Porque o empresário, ele é um sujeito que, independente do cara ter feito um PhD, um MBA em Harvard ou no MIT, às vezes, por feeling, o sujeito percebe. Pô, diminuiu o teu caixa, você tem uma série de compromissos pela frente. Corta a despesa. Isso é gestão, né? Você fazer os ajustes, realoca, onde é que você pode cortar, onde é que você pode enxugar, o que você pode deixar de fazer. Agora, vir com essa receita completamente fora de propósito, achando que simplesmente vamos aumentar o imposto e que nós vamos resolver tudo, foi um grande erro, cara, um grande erro.
E eu espero que realmente esse erro seja reparado o quanto antes, porque ele tem algumas coisas que já não se repara mais, mas ele é extremamente nocivo, cruel e completamente injusto, João, porque realmente ele acaba onerando e ele acaba sacrificando quem já não tem mais o que perder ou o que dar para esse sacrifício. Tá. Alex e Coelho e amigos do Notícias Agrícolas, acho que com essa entrevista a gente arredondou o momento que nós estamos vivenciando. O movimento Tratoraço vai continuar ao longo desta quinta-feira, mas nós vamos nos preparar para 13h, entrar com o programa Tempo e Dinheiro, fazendo um resumo de tudo que aconteceu hoje no interior de São Paulo e também um resumo do que está acontecendo no agronegócio brasileiro e mundial, porque ontem nós tivemos aquela invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, isso afetou os preços, a soja está caindo 15 pontos nesse instante, mas o petróleo continua em alta, o que é uma boa notícia. A esperança, então, não morreu, é apenas um distúrbio. Então, nós vamos voltar a 13h, sintetizando tudo isso e dando espaço novamente para que você venha conosco, Coelho, fazer essa síntese para a gente informar a todos os produtores do meu Brasil sobre o momento que vivenciamos. E cabe ao governador Dória repensar muito bem os resultados desse movimento. Ele está querendo dividir a gente, dizer que a importância maior é a vacinação, mas amanhã tem manifestação nas Ceasas, como eu já disse, depois vem nas feiras e ao final do mês, se nada for tomado nenhuma providência, podemos ter uma grave crise com a paralisação dos caminhoneiros. Então fica aí o nosso alerta, eu devolvo a minha mensagem, a minha fala para o Alex Horta, que vai mostrar aí as imagens finais desse movimento que nós estamos vivenciando hoje, o tratoraço histórico que está acontecendo em São Paulo. Coelho, muito obrigado pela atenção. Alex, a palavra está com você. Muito bem, João, Coelho, obrigado aí pela participação. E antes da gente encerrar definitivamente, eu queria colocar uma imagem para os senhores acompanharem aqui, uma imagem que eu acho que acaba sendo bastante emblemática aí do dia de hoje. Vamos ver essa imagem, depois a gente faz um último comentário em cima dela. Pode ser? Isso aí. Bora. Vamos lá. Vamos derrubar o Dória 2021. Olha o chão, ditadória. Vamos derrubar o Dória 2021. Olha o chão, ditadória. Bom, a imagem é de um boneco gigante do governador Dória, que tinha lá em Pitangueiras, ali perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Isso. E essa imagem, eu imagino que tenha marcado bastante aí a mobilização. O que vocês acham? Coelho, assim, é o simbolismo bem claro, né, de um bonecão sendo derrubado, né? Então, Dória está caindo no conceito dos paulistas. Essa é a simbologia, né, a analogia que a gente tira dessa imagem, certo, Coelho? Ô, João, eu acho que ele não está sendo derrubado, não. Eu acho que ele está caindo das próprias pernas. O boneco. E que os deputados que votaram a favor dele, que votaram a favor dessa ignomínia, pensem bem do que está acontecendo, porque você sabe, né, Coelho? Todos nós sabemos, né? O governador fica lá encastelado, lá no Palácio dos Bandeirantes. Os deputados voltam para suas casas, para suas bases. É lá que ele vai enfrentar os seus eleitores. Então pensem bem se não vale mais a pena ouvir e estar junto com o povo. Certo, o Coelho? João, eu acho que só um comentário final aqui, antes de me despedir, que eu estou seguindo ainda para Barretos e de Barretos ainda vou a Guaíra. É muito importante que os nossos agrotelespectadores entendam que o nosso movimento ele vai muito além do tratoraço. O tratoraço é apenas um dos atos, né, públicos do movimento. O movimento é um veemente não ao aumento do ICMS e tem uma série de estratégias, tem uma série de abordagens, tem um plano de ações e esse daqui realmente foi para marcar, né? A gente espera que não tenha necessidade de outros, até porque, ao contrário de alguns partidos e de alguns ativistas,
Agricultor não tem muito tempo para isso, não. O agricultor hoje está deixando de trabalhar, alguns estão deixando de plantar, alguns estão deixando de colher, alguns estão deixando de cultivar. Então, isso não é comum. O agricultor não é acostumado a tirar um dia para brigar, para reivindicar e tudo mais. E a gente prefere realmente que seja diferente para que a gente possa tê-los produzindo a comida, o alimento, a bioenergia, as fibras, enfim. Então, vamos realmente torcer para que nos próximos dias a gente possa ter um desfecho final e a contento de tudo isso que já foi amplamente discutido aqui e que sirva de lição também para outros governadores que estavam muito assanhados, viu, João, em seguir essa mesma cartilha. E talvez isso até tenha motivado aí as mais de 160 mensagens que a organização recebeu de tudo quanto é canto desse país que você possa imaginar, de cooperativas, associações de produtores, distribuidores, hotéis e restaurantes. João, é uma coisa inacreditável, né? Gente de outros estados, do norte, nordeste, centro-oeste, região sul, nossos vizinhos aqui, então, nem se fala. E isso tudo eu acho que realmente trouxe à tona a força desse movimento, a força da verdade, a força desse argumento e, principalmente, a força do agronegócio paulista e do agronegócio brasileiro. Muito obrigado, um ótimo dia para você, João, um ótimo dia para você, Alex. Até mais tarde. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Com essa imagem, portanto, a gente encerra a nossa transmissão ao vivo desde as 7 horas da manhã, mostrando algumas falhas. A gente pede desculpa por elas também, mas foi uma tentativa nossa de mostrar o que estava acontecendo em várias regiões aí do estado de São Paulo. O resultado final, como já foi colocado aqui, foi uma manifestação, uma mobilização para ficar para a história da agricultura paulista, da agricultura brasileira e, como bem frisou aí o Coelho, que sirva de exemplo para outros governos que estão pensando na mesma coisa aí. Muito bom. Gente, senhores, muito obrigado. João Batista, Tempo e Dinheiro, 1h da tarde, atualizando, arredondando as informações. Não acabou não, hein, João? Grande abraço para vocês. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. E vamos em frente. Viva o agricultor de São Paulo, viva o Brasil, vamos em frente.